Tudo começou em meados da Guerra Fria, quando ambas as partes procuravam atingir um estado de equilíbrio militar que tornasse inviável o ataque de uma a outra. Em 1957, a Rússia lançou ao espaço o primeiro satélite artificial da história. Como reação a este avanço tecnológico russo, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, criou a ARPA, com seu objetivo principal sendo o desenvolvimento de programas relacionados aos satélites e ao espaço. A criação da NASA, em 1958, parecia retirar a razão à ARPA para sua existência. No entanto, em 1961, a UCLA herdou um enorme computador IBM, o Q-32. Este fato iria permitir à ARPA orientar a sua investigação para a área da informática. Para dirigir e coordenar o CCR, foi contratado o psicólogo Joseph Licklider, que era um especialista em computadores que já tinha uma reputação internacional. No CCR, o trabalho baseava-se na utilização do processamento de dados por lotes e em tempo diferido. Este processamento, que satisfazia a maioria das necessidades de cálculo, não se adequava à comunicação interativa com computadores nem à transmissão de dados entre eles. Licklider criou então o IPTO, orientado para a comunicação interativa e transmissão de dados. Para a comunicação rápida entre as equipes de investigadores, era necessária a construção de uma rede, a NET. Robert Taylor, sucessor de Licklider e também psicólogo, dispondo de um orçamento de 19 milhões de dólares, iniciou o financiamento da primeira rede de computadores. A tarefa não era fácil. Já existiam redes de computadores desenvolvidas pelos fabricantes, mas cada um deles impunha suas normas e utilizava linguagens de comunicação incompatíveis com as dos restantes. Por outro lado, a rede deveria oferecer confiança aos utilizadores, isto é, as mensagens deveriam chegar intactas aos receptores quaisquer que fossem os acidentes encontrados no seu percurso, entre o emissor e o receptor. A solução proposta para o problema compreendia, por um lado, a utilização de redes do tipo distribuído, nas quais era possível conectar um receptor e um emissor utilizando vários percursos. Se o nó da rede avariasse a mensagem, deveria continuar o seu percurso utilizando outro caminho disponível. Para que todos os computadores pudessem comunicar, era necessário criar um protocolo de comunicações que regulasse o intercâmbio de mensagens. Os primeiros protocolos construídos foram o Telnet e o FTP. As denominações originais dos protocolos eram DEL e NL. No dia 1º de dezembro de 1969, nascia a ARPANET. A primeira rede de computadores foi construída entre a Universidade da Califórnia, o SRI, Universidade de Utah e a Universidade da Califórnia. Os estudantes dessas 4 universidades criaram um grupo de trabalho que autodenominaram NWG. Entre esses estudantes estava Wyton Cerf, que mais tarde seria considerado o pai oficial da Internet. O protocolo de comunicações instalado no host era insuficiente para gerir este novo tipo de comunicação. O NWG desenvolveu um Network Control Protocol, que podia ser instalado em cada um dos diversos hosts, que estabelecia as conexões, as interrompia, as comutava e controlava o fluxo das mensagens. A primeira rede passou a ter a sua linguagem própria independente do hardware que a suportava. A ARPANET utilizava a rede telefônica normal através do sistema de aluguel de circuitos. Os iniciais 4 nós da rede foram ampliados para 30 em agosto de 1972. Considera-se esta data como marco para o início da atividade da primeira comunidade virtual. Paralelamente, foram construídas outras redes nos Estados Unidos, na Inglaterra e nomeadamente na França, onde no âmbito do projeto Cyclades, concebido por Louis Paulsen, foi construída a Transpac, no qual um nó desta rede foi instalado em Portugal, na cidade de Lisboa. No início, a atividade principal que se desenvolvia na comunidade virtual da ARPANET era o correio eletrônico, o e-mail. As discussões online e milhares de mensagens pessoais que circulavam entre os membros da comunidade aceleravam o desenvolvimento de programas utilitários que simplificavam a utilização deste instrumento nunca antes utilizado. A importância da ARPANET era tal que em 1972 foi rebatizada DARPANET, em que o D significava Defense, e lembrava que a rede dependia do Pentágono, o qual financiava os investimentos para a ligação entre computadores geograficamente afastados, de modo a ser permitido o seu acesso remoto e partilha de fontes de dados. Surge então a ideia de criação de uma International Network.
e de uma Interconnected Network. Estas expressões apadrinharam a futura denominação Internet. Entre 1973 e 1978, uma equipe de investigadores coordenada por Wyton Cerf, no SRI, e Robert Kahn, na DARPA, desenvolveram um protocolo que assegurava a interoperacionalidade e interconexão de redes diversas de computadores. Este protocolo denominou-se TCP/IP, que substituiu totalmente o NCP em 1983. Entretanto, o controle da ARPANET foi transferido em 1º de julho de 1975 para o US Defense Communications Agency, conhecida pela sigla DISA. A operacionalidade e controle da ARPANET eram então totalmente executados pela Secretaria de Estado da Defesa dos Estados Unidos. A DARPA financiou também projetos que permitissem a utilização da técnica de comutação de pacotes para navios em navegação e unidades móveis terrestres que dispusessem de meios de rádio. Este financiamento deu origem à construção da rede local Ethernet, que para além da utilização do rádio também suportava a transmissão por cabos coaxiais. No princípio do ano de 1980, a ARPANET foi dividida em duas redes, a MILNET, que servia às necessidades militares, e a ARPANET, que suportava a investigação. O Departamento de Defesa coordenava, controlava e financiava o desenvolvimento em ambas as redes. A NSF, criada em 1975, não via com bons olhos o domínio dos militares sobre as redes de comunicação de dados e decidiu construir a sua própria rede denominada CSNet, com o objetivo de conectar todos os laboratórios de informática dos Estados Unidos. Entre 1975 e 1985, foram criadas redes de comunicação de dados utilizando fontes de financiamento diferentes, o UCP e o ZNet BitNet. Em julho de 1977, Wyton Cerf e Robert Kahn realizaram uma demonstração no protocolo TCP/IP, utilizando três redes, ARPANET, RPNet e StatNet. Considera-se que foi nessa demonstração que nasceu a Internet. Em 1990, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desmantelou a ARPANET, a qual foi substituída pela rede da NSF, rebatizada NSFNet, que se popularizou em todo o mundo com a denominação Internet. Para a expansão da utilização da Internet, foi decisiva a criação da WWW, World Wide Web, criada por dois engenheiros do CERN, Robert Callahan e Tim Berners-Lee, do HTML e dos browsers. O primeiro browser utilizado foi o Lynx, que apenas permitia a transferência de textos. O Mosaic, concebido na unidade de Illinois, já permitia a transferência de textos e imagem. Do Mosaic, derivaram os populares Netscape e Internet Explorer. A Internet transforma-se num sistema mundial público de redes de computadores, numa rede de redes, ao qual qualquer pessoa ou computador previamente autorizado pode se conectar. Obtida a conexão, o sistema permite a transferência de informação entre computadores. A infraestrutura utilizada pela Internet é a rede mundial de telecomunicações. Nos meados da década de 1980, a Internet começa a ser utilizada em Portugal nas universidades e em algumas empresas. As primeiras utilizações eram realizadas com terminais conectados por via telefônica a universidades europeias e a universidades dos Estados Unidos. A difusão da Internet em Portugal é realizada pelas universidades, suportada na existência de um grupo denominado PUG, e a partir de 1986 na recém-criada FCCN. A partir de 1991, o uso da Internet generaliza-se em todas as universidades portuguesas através da criação da RCCN. A criação de ISP em Portugal a partir de 1994 popularizou o uso da Internet. Os órgãos de comunicação social passaram em 1995 a difundir a existência e utilidade da Internet. Esta difusão provocou uma explosão da utilização da Internet em Portugal. Os jornais mais populares editavam cadernos dedicados ao assunto. Atualmente, existem vários ISP que oferecem acesso gratuito à Internet, ao contrário do que se verificava no início quando apenas existia um.